Então, boa noite, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma reunião secreta. Essa reunião aqui, ela sempre vai ser uma reunião semanal e uma reunião mais voltada para negócios. Então, se você tem vontade de vender alguma coisa no digital, se você já começou a dar os seus primeiros passos aí, quer desenvolver produtos, quer desenvolver algum combo de serviço para melhorar os seus ganhos financeiros, então você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar sobre técnicas de venda, de posicionamento, e a gente vai falar muito sobre o nosso posicionamento no digital. Hoje existem várias ferramentas, várias estratégias que vão nos ajudar a trazer mais clientes para a nossa base, né? Então, ó, aqui a gente não vai ficar falando sobre seguidores, a gente vai falar sobre leads, sobre clientes. E hoje a gente vai falar sobre como se tornar uma influenciadora para a sua marca e fazer mais vendas. Por que que eu tenho que ser influenciadora da minha marca? Por que é que eu tenho que ser o rosto da minha marca? O que que eu tenho que pensar? São essas as estratégias que a gente vai conversar hoje aqui, para você já sair daqui pensando, com a cabeça explodindo e querendo aí dar os primeiros passos para realmente usar as suas redes sociais como extensão da sua empresa. Isso daqui, gente, tem que ser visto realmente como uma empresa, como uma ferramenta de divulgação e venda, e não só como uma rede social. Né? As redes sociais, elas começaram aí há um tempo atrás, entraram na nossa rotina, vocês vão ver, eu vou conversar um pouco mais sobre isso, e estão aqui para ficar, não é verdade? E é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta que possibilita você fazer de várias formas essa divulgação, seja em vídeo. Então eu tenho aqui mentorandas que se dão muito bem em vídeos, elas preferem falar que elas não gostam muito, por exemplo, de fazer post no Canva, de fazer um banner, não é verdade? Elas se comunicam melhor falando e tá tudo bem. Usa para fazer isso. Mas tem outras que são um pouco mais tímidas e elas gostam de fazer um carrossel. Eu confesso que eu também adoro fazer o carrossel, eu gosto desse conteúdo que dá para salvar, mais denso, que a gente tem espaço ali para escrever. Então, é legal também. Porque às vezes, né, eu falo muito e aí só um minutinho do Reels não é o suficiente para mim. Então, eu gosto bastante do carrossel também. Adoro falar nos stories. Os stories são outra ferramenta em que a gente faz duas coisas. Uma, a gente se conecta com as pessoas. Segundo, a gente vende, né? Os stories é, sim, o lugar onde tem mais acontecido vendas dentro da ferramenta. Então, por isso que é tão importante você entender como é que você usa isso para vender os seus serviços. Porque se você está aqui comigo, provavelmente, ou você já começou a vender alguma coisa aí, ou você está pensando em vender os seus serviços. E para você vender os seus serviços e fazer o que você gosta, não adianta, a gente tem que ter clientes, não é verdade? Por exemplo, eu amo estar aqui com vocês, eu amo dar mentoria, eu amo dar as minhas aulas, as consultorias, mas eu só consigo fazer o que eu realmente gosto de fazer, colocar todo o meu potencial, meu conhecimento aqui, né, à mostra, se eu tiver alunos. E para eu ter alunas, o que que eu faço? Eu preciso sim ter essa conexão e vender os meus cursos, vender os meus produtos, vender os meus serviços aí em diante, certo? Muito bom, tô vendo que vocês estão chegando aqui, estão aquecidas, conversem aqui comigo no chat, porque é claro que se é uma reunião, a gente vai ter troca, a gente vai conversar, né? Tem um momento aqui que você vai precisar também falar um pouco, então já coloca aqui no chat se você está aquecida, se você está pronta para isso, que eu quero saber. Eu quero saber se você está comprometida com o seu negócio e com o seu crescimento, porque eu estou aqui numa quinta-feira à noite, super comprometida com você aí do outro lado, mas eu preciso saber se você também está comprometida, se você também quer dar esse próximo passo, né? Porque só assistir aulas, só pegar conteúdo gratuito na internet, isso daí cada dia é mais comum. Mas o que é que você faz com essa informação? Olha, esses dias mesmo eu fiz um post falando sobre isso, né? Eu estava lendo um livro muito interessante aqui e lá estava escrito isso, que não adianta você só ter uma informação se você não souber o que fazer com ela. Você precisa ter uma informação organizada, saber aplicar para que aquilo te dê resultados. Só assim essa informação ela é válida. Senão ela só fica pesando aí nas suas costas, na sua cabeça, te dando aquela famosa obesidade mental, né? Que deixa a gente até meio pressionada e a gente não consegue sair do lugar. Por isso que é tão importante você sim estar no lugar para organizar as suas informações para te dar resultado, não só para guardar informação, né? Então, nada de ter aquela síndrome da boa aluna de ficar só consumindo, consumindo, consumindo aula e conteúdo e aplicar que é bom, nada. Eu quero ver vocês aplicando o que eu vou falar aqui, certo?
Bom, então tá, estão com mãos aí no teclado para a gente começar. Vou dividir aqui a minha tela com você para a gente conversar, porque como eu já falei, né, algumas vezes, a gente precisa de um roteiro para a gente começar essa aula, para a gente começar a conversar mais. Não tem jeito, tá, gente? É necessário, sim, a gente... Deixa eu só colocar aqui tudo certinho. Vocês estão vendo aí a apresentação? Perfeito. Então, vamos lá. Olha só. Hoje, então, o nosso assunto é para a gente falar sobre como ser a influenciadora da sua marca. Eu vou te dar 5 passos aqui para você começar isso de uma vez por todas. E o porquê que isso é importante. Mas antes de começar, por que é importante a gente ter uma apresentação? Inclusive, se você vende serviços online, você vai ter muito esse contato aqui que eu estou tendo com você através da internet, através de uma tela, né? E nossos clientes, assim como nós, cada ser humano tem ali uma fase de aprendizado, um estilo de aprendizado, tá bom? Como é que são esses estilos? Cada pessoa tem um pouquinho de cada, tá? Mas a gente sempre é mais inclinado a algum. Eu, por exemplo, eu sou muito sinestésica, eu preciso ver, eu preciso ouvir, mas acima de tudo, eu preciso praticar aquilo, eu preciso dar uma escrevidazinha, sabe? Não sei nem se existe essa palavra, mas eu preciso escrever um pouco para que aquilo entre realmente na minha memória e eu consiga aplicar isso. Quem também é assim aí? Você precisa ver aquela informação e anotar, colocar isso no seu caderno, colocar isso aí no seu bloco de notas do celular, para que você consiga realmente organizar as suas ideias para praticar. Agora, tem aquelas pessoas que já são mais auditivas, né? Só de ouvir aqui a minha voz, de repente está ouvindo até ali, como se fosse um Spotify da vida, um podcast, e aí consegue administrar aquela informação, consegue adquirir mais conhecimento, são os auditivos. Olha, meu marido aqui é o auditivo da casa, ele está dirigindo, ouvindo um podcast e está conseguindo absorver toda essa informação. Eu não, se eu estou lá no carro, eu estou curtindo a paisagem, não estou ouvindo nada que está passando ali, sabe, no podcast. Então é legal a gente entender o nosso estilo de aprendizado, gente, para que a gente consiga aprender mais fácil e organizar melhor as nossas ideias. E tem também aqueles que são mais visuais, né? Que olhou, bateu o olho, tem uma memória mais fotográfica, precisa de algumas informações gráficas, imagens, cores, para conseguir aprender de uma forma mais rápida. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque se você, como eu estou dizendo, se você já pensou em ter um produto digital, se você pensa em trabalhar online, ou seja, entregar os seus serviços no digital, você vai ter esse contato aqui com o seu cliente e você vai precisar de algumas ferramentas para ajudá-lo também nessa jornada aí de conhecimento, aprendizagem, certo? Por isso que é tão importante você saber um pouquinho sobre isso e, claro, que não seria diferente, eu trouxe aqui uma apresentação para que você conseguisse se guiar de acordo com o que eu venho falando e também para me ajudar no meu roteiro, né? Nós vamos conversando, vamos falando várias coisas, então é importante que a gente também tenha um roteiro para nos guiar. Você, escreve aqui para mim, você já faz aula, você já faz reunião ou você já faz live aí no seu perfil? Conta aqui para mim, se você já faz alguma coisa dessas aí online. Olha aí, eu estou vendo várias pessoas também que são sinestésicas, mas eu tenho aí algumas que são mais auditivas, né? Olha que legal. Realmente. Olha, sabe uma coisa que é muito maravilhosa para os auditivos? Adivinhem? Audiobook, né? A pessoa coloca ali, ó, um áudio de um livro, não precisa ler, ela está só ouvindo e já está pegando todas as informações. Agora, sabe como eu consigo ouvir um audiobook? Com o livro e com o áudio ao mesmo tempo. Então, eu vou batendo o olho ali no que está falando, né? É legal porque eu ganho ritmo na minha leitura. Vocês já tentaram fazer isso? Ouvir o audiolivro com o livro também? Porque aí, ó, você não para, né? O áudio vai falando e você vai se guiando ali também nessa parte. Fica bem, ó, rápida a leitura. Aí você consegue ler aí pelo menos um livro por semana fácil. Muito bom, muito bom. Legal, então vamos lá, ó. Primeira coisa, né? Se você já veio aqui em alguma reunião minha, você sabe que a gente precisa ter uma meta.
Não é simplesmente uma reunião de negócios, a gente entra sem saber para o que veio e sai sem saber por que estava, né? Então não é isso, tá? A gente precisa ter uma meta. E a meta aqui hoje é eu te mostrar por que que é importante você ser a cara da sua marca e como isso, tá? Pode ser um diferencial aí nas suas vendas. Isso é importantíssimo. Você vai ver, você vai entender. E os passos vão ser bem simples. Eu vou te dar 5 passos, mas basicamente é assim, ó, a gente precisa ter um perfil profissional, né? E quando eu falo de um perfil, sim, a gente está falando de um perfil, por exemplo, do Instagram, mas a gente precisa de mais do que um perfil do Instagram. A gente precisa nós sermos um perfil profissional, tá? Posicionamento. Falar do que você vende, porque se você não fala do que você vende, como que as pessoas vão saber e vão comprar aquilo, né? E ter contato com o seu cliente. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. É difícil você se comportar como profissional? É difícil você falar do que você vende, se você domina tudo o que você vende, se você sabe o que é o seu serviço? E é difícil você conversar com um cliente? Falar para ele, perguntar o que ele achou, o que ele gostou. Você acha difícil fazer essas ações? Conta aqui para mim se você acha difícil isso. Olha, simplesmente eu vou te falar uma coisa. Isso não é difícil, né? Porque vocês já são profissionais. Eu vejo todos os dias profissionais se comportando como profissionais, mostrando que são profissionais. E faltam ali pequenos detalhes para ajudar essa pessoa a virar a chave e conseguir vender. E muitas das vezes é o quê? Falar sobre o que vende. Olha que coisa louca. Vocês são detentoras desse conhecimento, vocês são super experientes. Às vezes estão fazendo, sim, uma transição de carreira, estão entrando em uma profissão nova, mas vocês têm muita experiência de vida. Vocês não podem simplesmente jogar isso fora, né? Isso tudo vai ser utilizado para que você, sim, se torne uma vendedora melhor. E, gente, ó, vamos tirar esse mito. Sim, nós somos vendedoras, né? Nós precisamos vender o nosso trabalho para a gente levar o nosso serviço adiante, para a gente levar a nossa voz para mais outras pessoas e, principalmente, para a gente causar o que a gente quer causar. Seja melhora na autoestima das pessoas, seja levar uma solução importante para a saúde, para a vida de outras famílias, né? Então, a gente precisa, sim, vender o que a gente tem para ofertar, tá bom? Então, vamos lá. Olha, por que eu estou falando sobre isso, né? A grande maioria das pessoas que me procuram, eu sou especialista em venda de serviços, né? Há 17 anos eu vendo serviços, e serviços é um pouquinho diferente da gente vender. Diferente de eu pegar aqui e falar assim, olha, essa caneta, ela é de plástico, ela dá para você escrever tantos quilômetros. Já ouviu isso? Em propaganda de caneta, né? Na parte técnica, eles falam sobre quilômetros. Então, se eu estivesse fazendo uma linha com caneta aqui, contaria em quilômetros. Ah, a tinta, ela não sai com água, é a prova de água, é a prova de atrito. Então, vai falando várias características físicas. Quando você vende serviços, é um pouco diferente. A gente precisa se apoiar em outras coisas. E há 17 anos eu vendo serviços, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Então, eu quero contar um pouco aqui, ó, da minha experiência bem rapidinho. Então, se você está chegando aqui, se você só viu 1 ou 2 aulas minhas, talvez você não saiba aí que a minha primeira faculdade eu fiz em turismo. Depois eu fui me especializar em gestão de serviços. Olha aí, serviços desde sempre comigo, né? Fiz ali também comunicação e uma pós-graduação em recursos humanos, e sempre estava ali, atuando na área de educação, vendendo treinamento, vendendo vendendo serviços de hotelaria, né? Então, sempre ali com serviços. E eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Grupo Pão de Açúcar, Accor, Carrefour, McDonald's, Avon. Aqui eu tenho uma foto aqui para vocês de um projeto que eu fiz na L'Oréal, que foi incrível, né? Vagas.com, eu aqui, ó eu aqui de toquinha no McDonald's. Então, só para vocês saberem que vender serviços, ele exige da gente tocar em uma necessidade específica, numa emoção específica do nosso cliente. E a gente só vai conseguir fazer isso se, olha aí, ó, eu vou te perguntar, antes de você saber como, você precisa saber essas respostas aqui, né? Você, por exemplo, sabe o que você quer passar?
com a sua marca? Conta aqui para mim no chat. O que é que você quer passar com a sua marca? Qual que é essa mensagem que você quer que fique lá na cabeça do seu cliente? Conta aí para mim. Olha, outra coisa, você conhece seu público? Porque se você precisa, como vendedora de serviço, como uma prestadora de serviços, você precisa entender a dor e a emoção que você precisa causar no seu cliente, você precisa obrigatoriamente conhecer com profundidade quem é o seu cliente, né? E a terceira coisa é, por que você acha que deve ser a influenciadora da sua marca? Então, ó, tô vendo aqui o chat. Ah, eu quero passar feminilidade, né? Quero passar força. O que mais vocês querem passar? Porque assim, ó, a sua imagem como profissional, ela vai precisar sim tocar nessa imagem que você quer passar. Ela precisa estar alinhado com o que você quer passar. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, olha, eu quero passar força, eu quero ir lá e falar para você que você é uma mulher de fibra, força, e tá sempre aqui, toda muito delicada, muito menina, muito romântica, né? Se você sabe que esses elementos que você está mostrando ali, ele mostra mais feminilidade do que força, por exemplo. Tá certo, Ive? Tá errado? Não, gente. Não tem certo, não tem errado. Isso tem que estar alinhado com o que você deseja passar para a sua cliente. Só uma coisa, ó, e isso eu só falo para as minhas mentorandas, hein? Tem mentoranda minha aqui que eu tô vendo. Você não é o seu cliente. Ninguém paga para alguém que é igual a você. Ouça o que eu tô falando. Se você acha que o seu cliente é aquela pessoa, igualzinha a minha, a gente combina, tá errado. Dá um passo atrás, analisa melhor. Sabe por quê? Ninguém vai pagar alguém que é igual a ela. Eu não vou pagar alguém que é igual a mim. Eu estou precisando de algo mais. Eu estou precisando sanar alguma coisa. Eu estou precisando curar uma dor. E aí, como que eu vou para procurar um profissional que tem a mesma dor que eu? Como é que eu vou procurar um profissional que é exatamente igual a mim, que está exatamente no mesmo nível que eu? Não. Em algum daqueles serviços, no que você oferece, você tem que estar um nível acima do seu cliente, para que você possa oferecer a solução, tá bom? Então, ó, anote isso daí, que isso aí é um plus da nossa reunião de hoje. Um plus. Realmente, isso daí é muito importante. E, claro, que essa sua imagem, ela tem que estar conectada com a sua essência, né? Por que a sua essência é importante? Porque, para pensar, você está abrindo uma empresa. Você é uma empresa. Se todos os dias você vai atender pessoas, médio, longo prazo, como é que você vai segurar isso se isso não falar sobre você? Se isso não for você, não é? O que mais? Até aqui tá tudo bem? Estamos aqui todas na mesma página? Então você precisa ser a cara da sua marca, porque é você que vai entregar. É você que está alinhada com a mensagem que você vai passar, né? E se você conhece o seu público, você começa a ter profundidade para falar sobre isso. Hoje eu posso vir aqui e falar assim, ó, você tem medo de fracassar no digital? Você já teve medo das pessoas te julgarem e falar, essa daí, ó, tá fazendo o que aí na internet? Será que vão valorizar o que eu entrego? E eu vou te dizer o seguinte, hoje eu posso te falar isso porque eu conheço tão bem o meu público que eu sei qual é a dor, eu sei qual é a dúvida que passa na cabeça do meu cliente. E você tem que fazer a mesma coisa, você tem que saber qual é a dúvida que passa na cabeça dele, para que você tenha um serviço que, ó, responda essa dúvida, que você tenha um serviço que vai curar aquela dor, né? Então, quando eu olho hoje para o meu conteúdo, por exemplo, que eu vou produzir ali, que eu vou criar um título chamativo para falar com as pessoas, eu já sei, peraí, o que essa pessoa está precisando? Ela está começando agora. Ah, então quem está começando agora, primeiro, não sabe muito de ferramenta. Opa, vou falar um pouco de ferramenta. Segunda coisa, não se vê ainda como um negócio, não sabe que tem que vender. Opa, vou dar uma dica aqui de venda. Ah, vou falar sobre organização de negócio. Vou falar
sobre essa dor de julgamento, de ter medo de fracassar, de achar que não vai ser paga pelo serviço, e assim por diante, né? Então, por isso que é tão importante você conhecer o seu público, tá bom? E, ó, a importância de você ser a influenciadora da sua marca é bem simples, né? Olha aí, 71% dos brasileiros que têm perfis ativos em alguma rede social seguem influenciadores. Ouvem, olha só isso, ouça isso. Eles também estão à procura da opinião desses influenciadores. 71% dos brasileiros, né? Uma pesquisa aqui da Qualibest. E, ó, 55% dos entrevistados afirmaram que sim, buscam opinião de outros influenciadores, de pelo menos um, para comprar alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Você já deve ter ouvido aí, por exemplo, em Bianca Andrade, né? Do Boca Rosa, Nativosa, certo? Já ouviram falar? Então, essas são empresárias e as principais influenciadoras das marcas delas. Elas são a cara, elas são a marca. E elas vendem produtos físicos, hein? Então, Bianca vende o quê? Maquiagem. Nativosa vende o quê? Roupa. E elas são as principais influenciadoras, né? Ó, principais influenciadoras. O que eu quero dizer quando eu falo influenciadora? Que elas inspiram, elas têm autoridade para falar da marca delas, elas têm conteúdo, elas colocam os produtos na rotina, no dia a dia, fala sobre o benefício. Isso é principalmente porque elas conhecem o público e porque elas se tornaram a marca delas, falando todos os dias da marca, inserindo aquilo todos os dias no dia a dia, né? Então, gente, isso é muito, muito importante. Os clientes hoje, eles estão nas redes sociais, todos os dias. Não é à toa que eu falo para você assim, ó, você precisa colocar seu negócio nas redes sociais, porque é a rua mais movimentada do mercado, a internet, né? E você consegue fazer isso, a princípio, de graça. É claro que você, como empresa, como empreendedora, para o seu negócio crescer, você vai ter que ter investimentos. Não vamos, tá bom, ser ingênuas aqui e nem vamos ser infantis de falar assim, ah, não, dá para você fazer tudo só com o celular para sempre. Não, não dá. Dá para fazer até certo ponto. Eu fiz a criação do meu conteúdo, das minhas redes sociais, atendi muitas alunas minhas, até a turma 2 com celular. Depois disso, não dava mais. O que você precisa mais? Aí eu precisei de outros equipamentos, outras ferramentas e assim por diante. Então, para começar é uma coisa, mas não seja ingênuo achando que você vai crescer um negócio sem investimento, tá bom? Estamos aqui juntas, né? Vocês vão precisar de investimento. Não adianta falar que não vai precisar. E eu não quero enganar vocês, nunca, tá bom? Então, assim, ó, os clientes, eles estão nas redes sociais. O que é que vocês precisam fazer? Estar onde os clientes estão. Porque os clientes, eles vão diariamente comparar, eles vão diariamente querer saber, né, se o produto é legal, se o serviço é realmente para ele ou não. Até hoje, eu tenho alunas que me chamam no direct e perguntam assim para mim, Ive, isso é para mim? Por exemplo, quando eu lancei o e-book desvendando os conteúdos que vendem, teve gente que me chamou e falou, esse e-book é para mim? Então, é normal. Você precisa ter esse contato com o cliente está ali buscando o tempo inteiro, né? Muito bom. Então, vamos lá. E você, né? Vamos falar a verdade. Você é a pessoa que mais sabe sobre o que você entrega, sobre o seu produto, sobre a sua empresa. Então, tem que ser você a cara da sua empresa. Com certeza, tá? E não é à toa que eu tenho um programa que se chama Acelerador Digital, porque sim, eu tenho muitas mentorandas que começaram comigo do zero, né? Que não sabia, que nem tinha perfil. Eu tenho alunas que começaram um perfil profissional comigo, dentro da mentoria. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque uma empresa, ela não vive só de um post. Ela sim precisa também do post, mas o post é só a ponta do iceberg.
Você precisa de muitas outras coisas ali abaixo disso para que você consiga ter um posicionamento profissional e para que você consiga efetivamente andar com a sua empresa, crescer com a sua empresa, atender mais clientes, ter mais pessoas ali que vão passar o cartão para você no final das contas, né? Por quê? Só post ou só seguidor não vai pagar boleto no final do mês. Quem aí tem seguidor até no Instagram, mas não vê uma corzinha de uma notinha cair no final do mês do Instagram? Conta aí para mim. Ó, investimento é a espinha dorsal de qualquer negócio. Investimento é oxigênio, né? É isso, com certeza. Dá ar ali, você com certeza precisa fazer investimento em você, no seu conhecimento e na sua empresa. Precisa ter isso. E precisa ter algumas prioridades, né? Com certeza, essa câmera aqui, ó, que eu tô falando para vocês hoje, ela é maravilhosa, mas ela não foi minha prioridade por muito tempo. Eu só fui comprar ela, investir nesse equipamento depois de quanto tempo? Né? Depois de quase 4 anos dando aula, atendendo mentorias dentro aqui da minha empresa. Então, por isso que é tão importante vocês também terem prioridades, saberem onde é que vocês vão investir. E vocês terem modelos para seguir, né? E aqui dentro do acelerador digital é isso que eu quero fazer. Eu quero entregar modelos para vocês, para que vocês consigam seguir com as próprias pernas depois. Porque assim, ó, você precisa adquirir o conhecimento, colocar na prática no seu dia a dia. E o seu dia é diferente do outro, né? Por isso tem que ser individual. Apesar do acelerador ele ser em grupo, o direcionamento ele tem que ser individual. Inclusive, eu tenho um formulário, né? Logo no primeiro dia, você entra no acelerador, você vai preencher esse formulário com a sua principal dúvida, com o seu problema mais urgente, para que eu olhe o seu problema mais urgente, individual, e mande para você os direcionamentos individualmente, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a entender mais. E, ó, gente, entender que quando você começa a se mostrar, você vai vender mais. Eu poderia falar para você assim, não precisa aparecer, não precisa fazer conteúdo, não. Mas precisa. Por quê? O seu conteúdo, a sua rede social, ela é a extensão da sua empresa. Então, se você deixa a sua rede ali jogada, não produz conteúdo, nunca aparece. Eu posso fazer conteúdo sem a minha foto? Pode, mas de vez em quando é importante que você também coloque a sua foto, para que vá fazendo o quê? Criando autoridade, você vai se tornando uma referência na cabeça das pessoas, né? Com essa informação. E, ó, essas duas alunas aí, ó, falando para vocês. A Jaque, por exemplo, ela fez um post que rendeu reunião e cliente. No final das contas, ela fechou essa cliente. Ela foi explicar a proposta comercial. Quem estava aqui comigo no workshop GPV? Que eu falo sobre a apresentação da proposta. Não é só enviar preço por direct, hein? Não vai fazer esse erro aí e mandar o cliente embora, porque quando você envia o preço por direct, é isso. Inclusive, eu tenho uma mentoranda que ela tem assim, ó, centenas de milhares de seguidores, e ela, com centenas, viu, milhares aí de seguidores, não estava fechando venda. E por que isso? Não estava seguindo aqueles passos. E quando eu passei aquele workshop para ela, todas as informações para ela, ela falou assim, vou começar a partir de agora. E outra, fazer outras estratégias, né? Porque, assim, às vezes você não está preparada, a cliente não está preparada para comprar de você o seu produto mais caro. Como é que você faz isso? Como é que você vai fazendo uma coisa que a gente chama de downsell no mercado, né? E a Fabi, olha aí, ó, tive a oportunidade de entrar na sua mentoria, você entrega muito mais do que prometeu, é transformação de dentro para fora, porque você precisa se ver como empresa, para que você consiga ofertar, gente, sem medo, sem vergonha de oferecer. Quem já teve vergonha de oferecer aí o trabalho? Olha aqui na bola do meu olho e fala para mim. Você já teve vergonha de oferecer esse trabalho? Eu sei que você já teve. Já teve vergonha de falar aí, será que eu ofereço? Será que eu vendo? Não quero ser aquela vendedora chata, né? Mas, gente, é importante, tá? E olha só que coisa louca isso. A Hootsuite, todo ano, ela faz uma pesquisa sobre as plataformas. E olha só, né? Ela faz isso anualmente. O ano passado, ela publicou essa pesquisa aqui. E olha só o Instagram. Depois do WhatsApp, né? Que a gente nem considera o WhatsApp hoje rede social, mas também é uma rede social de comunicação. Tem ali
né? Aqueles, como se fossem os stories, que são diariamente, que você pode postar também. Então, você consegue colocar informações do cliente, você consegue fazer uma lojinha, você faz catálogo dentro do WhatsApp, então o WhatsApp também já é considerado uma rede social. E olha só isso, no Brasil, 90,1% das pessoas utilizam o Instagram. Gente, é muita gente. Hoje a gente tem 230 milhões de habitantes no Brasil. Se de 230 milhões, se eu não me engano, 184 milhões têm redes sociais ativas. E se 184 milhões, 90% disso estão no Instagram, faz as contas aí. O que vocês estão perdendo se você não está no Instagram, né? Então, é importante você entender isso. Esse gráfico, ele mostra os números atualizados, né? A gente percebe que, inclusive, o Facebook, ó, ele está em destaque ali, atingindo, o quê? 3 bilhões de pessoas? Deixa eu ver. Aqui, ó, no mundo, o Facebook está com 3 bilhões de usuários. É muita coisa, né? A empresa Meta detém ali muitos usuários. Então, é importante que sim, você esteja nas redes sociais, certo? Outra coisa interessante aqui, ó, para vocês. No mundo, olha aí, ó, no mundo, tá falando assim, ó, porcentagem de usuários entre 16 e 64 anos que visitam qualquer social media, né? Qualquer mídia social para aprender alguma coisa, para ver conteúdo diariamente, tá? No mundo, 49,2% dessas pessoas visitam a internet diariamente para procurar alguma coisa. Olha o Brasil, está em segundo lugar com 66% da população visitando rede social todos os dias para ver marcas e ver o conteúdo deles. É muita coisa, não é? Conta para mim. É muita coisa, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta, então. Depois de tudo isso que a gente está falando, né? Para a gente entrar nos 5 passos para você se tornar uma influenciadora aí da sua marca. Eu te convenci que você tem que estar na internet? Que você tem que levar o seu negócio para o digital? Conta aqui, que eu quero saber. Sim! Perfeito, é isso que eu quero, isso mesmo. Ah, tem gente falando, ó, eu tô aqui perdendo tempo, não estou ainda online, não estou na internet, não ofereço meu trabalho. Tenho medo do julgamento. Tô começando a perder vergonha, tem que perder essa vergonha. Deixa, isso é mito, tá bom? Você não vai ser chata, tem gente que precisa desse trabalho, né? Agora é o como a gente leva. Eu quero trazer, inclusive, uma sessão aqui falando isso. Como vender sem ser chato, né? Como é que a gente faz uma venda mais tranquila? Que no final, a pessoa chega e fala assim, eu preciso comprar dessa mulher, eu preciso comprar dessa profissional, né? E se eu não tenho dinheiro agora, respiro fundo, ou eu parcelo, porque você já parcelou aquela calça jeans daquela loja mó cara aí da sua região, porque você queria muito. Eu sei disso. Aquela roupa, aquele vestido, aquele sapato, né? E a mesma coisa acontece com serviços. Se você mostra o valor, a pessoa ou ela parcela, ou ela junta aquele dinheiro e ela volta atrás de você. Eu tenho mentorandas na turma agora, na minha turma 6, que sabe o que aconteceu? Ela assistiu 6 vezes eu abri turma. Na 6ª vez é que ela conseguiu entrar, porque era na 6ª vez que ela tinha dinheiro. Mas ela foi guardando, ela foi me acompanhando, foi consumindo e fazendo o que ela podia fazer até chegar o momento dela entrar na mentoria, né? Então, realmente é importante. Você também consegue fazer isso, você também vai conseguir fazer isso através das suas redes. E eu falo isso também, gente, porque eu não fazia isso. Eu vendia serviço aqui, ó, no 1 a 1. E quando eu comecei no digital, há 5, 6, quase 6 anos atrás agora, eu também tinha essa coisa, ixi, agora eu vou vender no digital? Nossa, não vai ser chato? E eu tive que, sim, desenvolver uma metodologia, um processo, estudar muito, ler bastante, para trazer e juntar com toda essa experiência que eu já tinha no mercado, para conseguir fazer isso também no digital, né? Então, se eu conseguir, você também vai conseguir, eu tenho certeza. Tá passando, deixa eu ver. Topa, topa, então tá bom. Então, se eu já convenci você, tá ótimo. Então, olha só,
para começar, tá? Para você ser uma influenciadora da sua marca, você tem que ser autêntica. Mas você tem que ter alguns filtros, né? Não adianta você falar tudo, de tudo, para todos, de qualquer jeito, o tempo inteiro. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém, quem fala de tudo não fala de nada, tá? E eu quero ser bem clara com vocês aqui. Vocês precisam ser vocês precisam levar a personalidade de vocês, como eu aqui, ó, tô aqui com vocês, falo do meu jeito, né? Dou risada, faço piada, conto as histórias da minha família, mas existe uma linha aqui entre o profissionalismo e aquela pessoa descontraída, só informal, que vai aparecer o tempo inteiro tomando uma cervejinha de biquíni na praia, tá? Põe a mão no teclado aí que eu vou fazer uma pergunta agora. E vai ser muito importante. Muito importante. Todo mundo com a mão no teclado? Coloca um ok aqui só para saber se vocês estão preparadas para o que vai vir aí. Ok, ok? Perfeito. Então, ó, eu vou colocar uma foto aqui na tela e você vai me falar o seguinte: qual dessas duas profissionais passa mais profissionalismo? A ou a B? 1, 2, 3 e já. Vai. Falem aí para mim. Quem passa mais profissionalismo? A ou a B? Ó, vender o que a gente vive é a forma mais fácil de vender alguma coisa. E você precisa ser a vitrine do seu trabalho, tá? Você precisa ser a transformação que o seu trabalho causa. Não adianta eu chegar aqui para vocês desse jeito aí, de cara lavada o tempo inteiro, de pijama, e falar para vocês que eu posso ajudar você a levantar o seu negócio. Por que que não vai adiantar? Mesmo sendo a mesma profissional, essas duas aí. Porque, gente, de verdade, bater o olho e sentir a emoção, isso daqui. É pura emoção, né? É a mesma profissional, sou eu. Mas uma, tô ali, acabei de acordar, tô sentada aqui, vendo um e-mail ou outro, para pensar em me arrumar, né? Quer dizer que eu não sou quando eu não estou arrumada, eu não sou a mesma profissional? Eu sou a mesma profissional, mas eu preciso, além de ser boa, passar a mensagem que eu sou boa. E isso eu vou passar quando eu me preparo. Quando eu estou aqui sentada para dar aula para você, para analisar o seu negócio, para te atender como mentoranda, como cliente, é outra coisa, né? É o momento de, sim, eu trazer à tona todo o meu conhecimento e a minha experiência e saber como eu vou te direcionar. Mas para você também entender que eu tenho toda essa competência, eu preciso aparentar, não é verdade? Então, seja você a vitrine do seu trabalho. Se você fala sobre moda, você tem que, sim, passar isso na sua imagem. Se você fala sobre cores, você tem que, sim, usar cores. Eu nunca posso usar um nude? Claro que você pode. Eu nunca posso usar um tom terroso? Pode, porque também são cores, né? Mas é a forma como você se prepara. É a forma como você faz as coisas. É a mesma coisa que eu falar que sou maquiadora e aparecer sem maquiagem 100% dos meus dias. Você aparecer um dia ou outro é uma coisa, você aparecer todos os dias é outra, né? Então, é necessário, sim, você ter esse entendimento que você precisa ser a vitrine do seu negócio. Não basta você ser boa, você precisa parecer boa, tá? Então, grava essa frase aí. A gente precisa mostrar o que a gente vende na nossa rotina, na nossa vida. Ponto. Tem que ser feito isso, tá? Eu não tô bem hoje, tô de pijama, de cólica, deitada na minha cama, então você não vai aparecer. Porque seu cliente não vai, pode ser que chegue uma pessoa hoje na sua rede social, e ele não vai ter esse entendimento, e você não vai ter uma segunda chance de convencê-lo a ser seu cliente, tá? Muito bom, muito bom. Então, ó, eu sei que depois de tudo isso que eu tô falando aqui, você sente assim, então não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu estou confortável com essa situação de ter que aparecer nas redes sociais, de aparecer no Instagram. Alguém pensou isso? E eu sei por que que você pensou isso. E eu sei que você pensou isso. Sabe por quê? Porque eu pensei isso também. Mas, depois que a gente acabar essa aula, você vai lá no meu Instagram, Evelise Pádua, e você vai ver um destaque que se chama Você Também Pode. Aqueles destaques foram os meus primeiros stories no Instagram.
Eu já tinha tentado dar uma engatinhada ali e não conseguia engatar realmente. Foi por isso que eu desenvolvi o desafio, tá? Dentro da mentoria. E é por isso que o programa de aceleração digital, ele também tem 30 dias. A princípio, né? Porque eu dou 3 meses de suporte para você implementar as ações no seu negócio. Mas por que isso? Porque você é coisa de todo dia. Você precisa colocar na sua rotina, né? E aí, ó, vários cientistas, neurocientistas, já identificaram um padrão, que a gente precisa pelo menos fazer uma ação ali durante 21 dias seguidos para que aquilo comece a ser um hábito. Então, não adianta eu só passar informação para você em um único dia, né, em relação a isso, de ser a influenciadora, uma coisa que vai exigir de você mais ações e nunca mais falarmos sobre isso. Não é à toa que existe o desafio de 30 dias lá na mentoria e não é à toa que existe esse acompanhamento de 3 meses dentro do acelerador, por conta disso, tá bom? Então, é importante, sim. E aí, quando você for lá, nesses stories, nesses destaques, ver lá, você vai ver que eu sou eu, mas eu tô falando com menos força, eu tô mais meiga, eu tô mais tímida. Por quê? Eu não sabia mexer muito na ferramenta, eu tava com muita vergonha, medo do julgamento, com certeza, né? Mas foi a partir daquele dia que eu entendi que o meu olhar, o meu rosto dentro da minha empresa ia fazer a diferença. E aí eu comecei a aparecer com consistência, com constância, e de lá para cá, tudo mudou. De lá para cá, eu tive 6 turmas de mentoria. De lá para cá, eu já tive várias mentorandas individuais de negócios. Eu fiz projetos grandes, né? Então, gente, é importante aparecer e é importante ter a cara da sua empresa, sim, tá? Muito bom. Ó, imagem da sua marca. A sua imagem tem que ser a imagem da sua marca, né? Olha, desde 1970, ou mais talvez, já existem estudos que falam da mente humana e já deixa claro que imagens, elas são mais de 40% assim, memoráveis do que textos, né? São mais memoráveis do que o texto mais persuasivo do mundo. Então, a gente precisa pensar, sim, em imagem. A gente precisa trabalhar a nossa imagem. Olha, dentro aqui da minha empresa, eu tenho uma parceria em que eu sempre falo sobre os presets de foto. Para quem ainda não garantiu o preset de foto, depois conversa comigo no direct, que a gente tem cupom de desconto. Então, são mais de 200 edições de foto para você aplicar em qualquer foto que você tem aí. Tem para foto com mais verde, com mais vermelho, com mais amarelo. Para que serve isso, Ive? Porque quando você trabalha a sua foto, você deixa a sua foto com mais qualidade, com a cor mais vívida, né? E isso são só edições das cores, do brilho, da sombra, para te ajudar a trazer realmente essa coisa mais chamativa para sua foto. Não é, eu vou deixar o rosto mais fino, vou tirar a barriga, não é esse tipo de edição, tá? Edição somente de cor, sombra, luz, para que você realmente traga atenção. Então, se você ainda não garantiu, tá bom? O pacote lá de edições foto de milhões, depois me chama no direct que eu te entrego o cupom para você garantir com esse desconto que a gente tem, que é só de 50%, tá? E é importante porque, sim, nós somos a nossa imagem, a gente precisa trabalhar isso para que isso leve a mensagem que você quer. Mensagem da nossa marca, ela é imposta pela gente. Todo mundo tem uma educação, todo mundo tem uma cultura, todo mundo tem uma experiência de vida. Cada pessoa, ela vai olhar uma coisa e ela vai tirar o conceito que ela quiser, a ideia que ela quiser, por causa disso, por causa da bagagem dela. Agora, se você deixar isso muito bem alinhado, todos os dias, constância, coerência, da mesma forma, é você que está imprimindo a mensagem e não a pessoa que está simplesmente pegando no ar o que ela quiser. Por isso que você tem sim que fazer isso, tá bom? Muito bom. E ó, mas por que tem que ser você? Por que tem que ser meu rosto? Por que eu não posso fazer um monte de conteúdo lá com um monte de foto de outras pessoas? Gente, porque você vai ser a pessoa que vai entregar. As pessoas começam a se conectar com você, né? Só que assim, você vai estar lá o tempo inteiro,
Mas você não vai mostrar tudo, você não vai falar sobre a sua vida pessoal, você não vai ter que expor a sua família, seus filhos, seus animais, nada disso, tá bom? Você tem que ter estratégia, ninguém mostra tudo o tempo inteiro. Até um tempo atrás, não sei se você lembra que teve um barraco aí que aconteceu, que a internet quase veio abaixo, quando a Bianca Andrade, a Bianca Boca Rosa, ela deixou escapar ali uns stories onde mostrava todo o roteiro que ela tinha que fazer em um dia de stories nas redes dela. E aí as pessoas falaram assim, tá perdendo a essência dela, ela não é mais simples, até o que parecia mais simples, que é o cafezinho ou a brincadeirinha, a gracinha com o filho dela, é tudo planejado. E ela não deixou barato, não. Ela apareceu e ela foi falar sobre isso. Ela falou assim, gente, cai na real, né? Como que eu, que sou uma empresária, que tem esse perfil como uma empresa, que já vendeu aí, sei lá, milhões, né? Ela já, hoje ela tem uma empresa que já faturou mais de 120 milhões de reais na internet, ia deixar as coisas de qualquer jeito. Eu preciso sim ter planejamento estratégico, ter direcionamento, aparecer da maneira certa. Então, assim, ó, se eu, como empresária, que já tenho minha posição aqui na internet, eu faço isso, é claro, pelo bem da minha empresa. E aí eu te pergunto, se Bianca Boca Rosa, que já vendeu mais de 120 milhões na internet, faz roteiro de stories e tem esse direcionamento do dia a dia, por que você que está começando não teria? Conte aqui para mim. Por que eu, Evelise, não teria? E sim, gente, eu tenho. Eu preciso. Não é uma coisa assim, hoje eu tô com vontade de fazer stories. Não, é parte do meu trabalho. Eu tenho que mostrar para você o que eu estou fazendo. Eu tenho que provar para você que o que eu faço tem resultado. Eu tenho que provar que eu também faço. Não é? Então, isso é muito importante, certo? Ó, então, vamos começar aqui, ó. 5 passos agora, rapidinho, para a gente entender. Depois que você já entendeu todo esse contexto, que você já entendeu que você tem que ter planejamento, que você tem que ter direcionamento, que sim, a sua imagem, ela conta para você ser a influenciadora da sua marca, agora eu vou te dar passos práticos para você começar aí fazer de uma vez por todas. Primeiro, esteja presente. Então, a gente já está falando de imagem. Esteja presente, mas não é só no seu Instagram, né? A gente precisa estar presente antes do Instagram. Um post, ele começa antes do Instagram, é o seu posicionamento com as pessoas, é o que você vai falar no seu direct, né? É antes até do conteúdo. Mas sim, o conteúdo ele é importante e o pós-venda também. Por quê? Não acaba quando o cliente passa o cartão para você, né? O processo de venda e de manutenção desse cliente, porque, ó, manutenção, não fica pensando só em atrair novo seguidor, e quem está ali com você, que já deu esse voto de confiança. A gente tem que pensar nisso também, tá? Em manter quem está com a gente, em manter quem já é cliente, né? Então, esse processo de atrair novos clientes, de manter quem está com a gente, ele não acaba simplesmente quando o cliente passou o cartão. Ele começa muito antes do processo, né? Começa muito antes e vai até muito depois, vai até a pós-venda. Então, como é que o cliente está indo? Vira e mexe, eu mando mensagem aí para alunas mais antigas e falo, e aí, como é que está indo? Você está mandando proposta? Como é que está o fechamento aí com seus clientes? Tem que sim ter contato com as pessoas, tá? E você não vai ser um influenciador digital que não tem produto. Você vai ter um serviço, você vai ter um produto que você vai ofertar, né? E isso é importantíssimo, porque as pessoas, elas vão atrás de influenciadores. E você vai influenciar através do seu serviço, através da sua transformação. E aqui só uma curiosidade, você sabe qual que é a diferença de um influenciador digital para uma celebridade? O que vocês acham? Só uma curiosidade, já que a gente está falando, né, de ser a influenciadora, estou dando esses exemplos aqui para vocês da Boca Rosa, da Nativosa. Olha, a principal diferença é que o influenciador, ele é nativo já digital, ele nasceu ali no digital. E as pessoas, elas já instantaneamente entendem que eles são confiáveis, mesmo quando tem propaganda paga, porque eles já entendem assim, essa pessoa, ela usa isso, por isso que ela também
e foi escolhida pela marca. Já uma celebridade, ela foi escolhida pelo rádio, pela TV, não foi escolhida pela audiência, pelas pessoas. E aí as pessoas ficam mais desconfiadas. Será que ela gosta mesmo desse produto? Ou será que ela só está sendo paga para isso? Porque ela já é uma celebridade, né? Então, ou ela é uma cantora, ou ela é uma atriz, ela não é uma pessoa que falaria desse produto. Mas o influenciador não. O influenciador, ele põe o produto no dia a dia dele. E aí ele vive a rotina e automaticamente ele vende. E olha, pasmem, muitos influenciadores vendem mais do que celebridades hoje em dia, né? Por quê? Eles são escolhidos pela audiência, e não pela TV ou pelo rádio, ou alguém que falou que eles são famosos, né? Então isso é legal também. 2, seja constante. Não adianta você abrir seu Instagram uma única vez no mês, na quinzena, quiçá na semana. Você precisa estar lá com mais frequência. Não adianta fazer um post por semana, tá, gente? Seria muito fácil se eu falasse para você, faz só um post por semana, mas não. Principalmente para quem está começando, a gente precisa de quantidade para chegar na qualidade. Você nunca fez algo bom de primeira vez. Nem eu, nem ninguém. Até, gente, bolo, às vezes, né? A gente faz um e fala, ah, ok, ficou bom. Mas aí você faz aquela receita mais vezes, você vai adaptando a temperatura do forno, a quantidade do fermento, um pouco mais ou menos de recheio, e aquilo vai ficando cada vez melhor. Aí vira uma especialidade da casa, né? Especialidade da mama, especialidade, o prato de Natal. Eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, toda vez que a gente tinha lá a ceia de Natal, todo mundo sempre pedia torta de limão. Por quê? Eu fiz uma vez, ok, foi boa. Fiz 2 vezes, já estava bem melhor. E aquilo foi ficando melhor. E aí, hoje é assinatura, né? Prato assinatura. Então, é isso. Você precisa, tá bom? Você precisa fazer quantidade para chegar na qualidade. E só fazendo muitas vezes é que você vai chegar nessa qualidade, não é fazendo uma vez. E aí eu vou até além, né? Porque se a gente está falando sobre isso, não adianta eu te falar assim, faz um post que você vai encher sua agenda. Não, você vai precisar de várias outras ações. Um post sim, um story sim, uma reunião. Como é que eu faço para atrair as pessoas? Para chegar a ponto de eu conversar com elas? Tem muitas coisas que você pode fazer além do post, né? O post é uma das ações, certo? Então tem que dar continuidade. Depois vai lá ver esse destaque aí para você ver que eu comecei de uma forma e hoje, como eu estou aqui conversando com você nessa reunião, é outra. É outra forma de se posicionar, de impostar a voz, de entonar a voz. Tem coisas que você tem que falar mais baixo. Tem coisa que você tem que falar mais alto para chamar atenção, mostrar sua força. Isso tudo você vai pegando jeito, mas você precisa treinar, tá bom? Muito bom. Alinhamento de imagem, então não adianta você querer passar uma coisa e todo dia aparecer de outro jeito, mas isso não é só a sua imagem, é também a imagem da sua marca, né? Então, desde a sua paleta de cores, dos seus elementos, do seu conteúdo, da qualidade da imagem que você vai colocar, seja de um cliente, seja de um print, seja de um serviço que você fez, tudo isso vai passando uma mensagem ali para o seu cliente. Então, definir uma boa identidade visual, se você tem um logotipo, utilizar essas informações para que os clientes comecem a te reconhecer. Então, usar a sua imagem, ela é boa por isso, mas além da sua imagem, tem esses outros pontos, esses outros detalhes que faz toda a diferença na hora que você está se comunicando, na hora que você está colocando as suas informações no ar. E, gente, isso é tão interessante porque, do mesmo jeito que um ator, né, às vezes ele é tímido, mas quando ele veste um personagem, ele pode ser aquele agressivo, ele pode ser aquela pessoa que faz show, ele pode ser um cantor no papel do personagem. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Você pode ser mais tímida, mas quando você veste a camisa de profissional, de empreendedora, muda.
Você tem outra postura, você não tem vergonha de ofertar, você sabe da qualidade. E como é que você veste essa camisa? Quando você começa a profissionalizar o seu negócio, quando você vê que aquilo é um negócio, não é mais uma coisinha amadora lá de fundo de quintal. É profissional, né? Então, quando você tem uma identidade visual, caramba, eu tenho uma identidade visual. Nossa, olha como tá aqui o meu perfil, ele mostra meu profissionalismo, ele mostra resultado. É outra coisa. Eu tenho aluna aí que tem 50 seguidores. São 50 clientes? Como é que você transforma essas pessoas em clientes? Gente, tem gente que tem uma vida inteira de vendas e não tem um portfólio de 50 clientes fiéis que estão ali, que vão ouvir sobre o meu trabalho e o meu serviço todos os dias. Prestem atenção nisso, tá bom? Muito bom. Então, eu já comecei a falar, né, da identidade visual. Então, a sua imagem e a sua identidade visual, né? Então, opte, mesmo que você queira diversificar cores, né, que você queira usar as cores da sua imagem, da foto que você vai usar para o seu conteúdo, é importante que você tenha repetição. Marcas como Coca-Cola, Cotonete, não seriam o que são hoje se não tivesse repetição. Se cada dia falasse de um jeito, se cada dia colocasse um logo, se cada dia colocasse uma cor. Repetição é importante, tá bom? Se inspire, reproduza, não fique inventando a roda, tá bom? Já existem caminhos que vocês podem seguir, já existem metodologias, estratégias testadas, né? Então se inspire naqueles profissionais que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Como é que você quer fazer? O que que você precisa? Quem são essas pessoas em que você pode se inspirar? Modele, tenha frequência, consistência, né? Mantenha a estética da sua marca. Usa, ó, o método do acelerador digital. Eu posso te ajudar nisso. Eu já fiz esse caminho. Eu te ensino aqui todos os dias, né? Isso é importante, porque a melhor forma de vender o seu trabalho é você oferecendo da maneira certa. É você se posicionando certo, é você sendo visto da maneira certa, né? Opa, desculpa, tomar uma aguinha aqui. Então, use as suas mídias sociais para isso, para alcançar mais pessoas, trazer mais o que eu falei para vocês lá no começo da aula, no começo dessa reunião. Traga mais leads, traga mais pessoas que possam, sim, comprar de você, né? Estar nas redes sociais, usá-las para produzir conteúdo que vai trazer consciência para o seu cliente, hoje é, sim, uma das principais estratégias mais baratas para você se posicionar como profissional, tá? E, ó, você pode sim contar com a minha experiência nisso, porque a gente tem um programa aqui que é o programa do acelerador digital. São 4 semanas, tá bom? De foco. Eu tenho aqui, ó, orientação e feedback individual uma vez por semana, desafio de posicionamento, a gente vai fazer juntas. O acelerador, ele é em grupo, mas a orientação individual, como eu falei para vocês, quando você entra, você já tem um formulário para você falar o seu principal problema, o que é mais urgente, para que eu fale e mande um direcionamento individual para você, sobre aquilo, sobre o seu negócio, sobre aquela dúvida que você tem, tá? E para as pessoas que entrarem, para todo mundo que entrar até o dia 1º do 7, que é sábado, eu vou fazer também uma reunião individual. Além do formulário, eu vou dar essa devolutiva individual. Vou chamar você aqui no Zoom e a gente vai fazer essa reunião individual. E eu também separei para vocês o acesso ao e-book Desvendando o Segredo dos Conteúdos que Vendem, tá? Como bônus. Então, a reunião individual, antes de começar qualquer coisa, e também o e-book que eu já produzi, que está ali, que você pode ter acesso imediatamente, tá? Mas precisa entrar até o dia 1º. Depois do dia 1º, já é outra coisa que vai acontecer. Aí não vai ter acesso nem à reunião individual do Zoom e nem ao e-book, tá bom? Então tem que entrar até o dia 1º para você ter acesso a esses 2 bônus incríveis. E ó, esse bônus aí da reunião individual, eu só faço reunião individual com as mentorandas de negócios, tá? Então, assim, é outra história e vocês precisam estar atentas para
garantir isso daí logo, certo? Muito bom. Ó, qual que é o próximo passo, então? O valor do seu investimento é 997 ou 12 vezes de R$ 99,70. Gente, sério, isso representa menos de R$ 4 por dia. A gente falou de investimento no seu negócio, investimento aqui. Se você estiver preparada para dar esse próximo passo, você tem que estar aqui comigo, tá? E realmente é um valor muito, muito pequeno para tudo que você pode conseguir. Eu já tive mentorandas aqui que em 2 mentorias pagou isso daqui, sobrou e já queria fazer mentoria individual, né? Eu já tenho, inclusive, mentorandas que fazem mentorias individuais comigo, que vieram de programas como a Mentoria MD, como esse daqui. E aí você vai ganhar muito mais com o seu serviço, com seus produtos, com o que você vai vender, com o que você vai implantar por aí, certo? Se você quiser garantir os bônus, a reunião individual comigo, para eu olhar o seu negócio individualmente, você me chama no direct ou chama o administrador do WhatsApp para tirar qualquer dúvida e acessa o link que a gente vai mandar no grupo, tá bom? Para você ter acesso exclusivo a tudo isso que eu tô te falando. E ó, de novo, hein? Oferta especial para essa inovação, que isso começou, né? Esse programa de aceleração digital começou esse mês, então realmente esse valor é só para esse mês. E os bônus também, o e-book e uma reunião individual comigo. Certo? Muito bom, muito bom. Então chama lá se você tiver qualquer dúvida. Eu vou passar o link agora nos grupos, fiquem atentas para que vocês possam garantir aí e vir comigo nesse programa de aceleração. Certo? Gente, olha só, me falem aí o que vocês mais gostaram aqui, como é que vocês vão começar a ser influenciadora de vocês, se vocês gostaram desse assunto, se vocês querem ver mais. A semana que vem tem mais, e logo mais, né, esse mês aqui, ó, já me pediram workshop de ChatGPT para criar conteúdos mais rápido, já estou preparando para vocês, e também já me pediram um workshop de como criar e veicular, começar a vender o meu primeiro e-book. Então, ó, fica atenta que eu estou dando só spoiler aqui para que vocês tenham sempre mais resultados aí do outro lado, viu? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Alguma dúvida? Querem conversar? Querem falar alguma coisa? Fala aqui no chat para mim, que a gente já está encerrando esse dia, e eu espero que vocês se portem aí como influenciadoras, a cara da marca de vocês para vender mais os serviços de vocês, tá? Muito bom. Perfeito. Ajudou muito, é isso, tem que se portar como a dona do negócio, não tem jeito, tá? Você é uma empresa, você já não é mais aquela profissional amadora que ficava pensando, será que vão pagar pelo meu serviço? Não, você é um negócio, você é uma empresa, você precisa pensar como uma empresa, você precisa investir como uma empresa, você precisa ter resultados como uma empresa, né? A venda, ela é o oxigênio da sua empresa. E como uma das participantes aqui, das alunas falaram, investimento é a espinha dorsal. Você vai precisar definir prioridades e também investir para que você tenha mais resultados. E seja no seu conhecimento, seja em equipamentos, seja em propaganda, né? Que hora ou outra a gente vai precisar falar sobre isso também. Então, é importante pensar sobre isso. Muito bom, muito bom. Meninas, então, olha, boa noite para vocês. Até a próxima semana. Fiquem de olho, eu vou deixar essa sessão aqui gravada para você rever mais algumas vezes até sábado, tá? E não se esqueça, se você garantir a sua entrada no acelerador digital até sábado, você tem uma reunião individual comigo e acesso imediato ao e-book Desvendando o Segredo dos Conteúdos que Vendem. Certo? Ó, beijo para vocês e até a próxima.